Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast TCT Câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre o Sincerão, que a gente teve o retorno dos júris. A gente teve os ex-BBBs Ricardo Alface, Ana Paula Renault e também Nayara Azevedo. Vamos estar comentando sobre esse Sincerão. Também tivemos treta entre Aline e Diogo. Vamos estar comentando também para entender tudo que aconteceu da treta da lentilha. E se você não quer perder nada que está acontecendo no BBB 25, se inscreva aqui no Espiadinha. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez aqui, que a gente está comentando diariamente os últimos acontecimentos da casa. Então vamos agora falar sobre a treta da lentilha. Vamos entender essa treta, porque ficou muito confuso, né, ali durante o programa. E agora sim, vamos entender. Porque Aline e Diogo tiveram uma discussão. Os dois estão na xepa e existe uma divisão de comida ali. Existe cada pratinho certinho de comida, cada um tem a sua quantidade certa de comida. E a Aline, ela não gostou que o Diogo, ele tinha mais feijão no prato dele do que no dela. E esse almoço foi preparado pelo Diogo e pela Vilma. Então, a Aline foi explicar ali pro Diogo por que não gostou da situação. Falou que o feijão é um dos mais comidos ali na casa. Ali, a galera gosta de comer feijão. A galera tá parando de comer até lentilha até para comer o feijão. E com isso, ela pensou o seguinte, em diminuir o feijão, porque já que tá sobrando muita lentilha e a galera tá comendo mais feijão, diminuir um pouquinho o feijão pra galera comer a lentilha também, para não ficar só a galera comendo feijão e a lentilha ali esquecida. Só que quem não gostou dessa atitude foi o Diogo. O Diogo não gostou e ela explicou para ele, né, sobre isso. E a Aline, ela falou o seguinte: a lentilha é tão importante quanto porque o feijão as pessoas estão se esquivando de comer. Tanto que eu falei para você, cozinha o feijão, porque eu sei que vai ter gente que não vai pegar, mesmo não querendo comer tanto. Imagina se não estivesse cozinhando feijão. Aí o Diogo, ele sugeriu fazer uma reunião para falar, para fazer mais lentilha na casa. E a Aline, ela explicou de novo que aquela discussão que os dois estavam tendo não era sobre a quantidade de lentilha, e sim sobre a distribuição, porque tinha pessoas comendo mais lentilha, outras pessoas comendo menos lentilha, então ela queria algo igual, algo proporcional para todos. Só que o Diogo, ele não gostou do que a Aline falou. E aí falou assim: quem cozinha sabe que o caldo seca, a lentilha. Até coloquei em uma panela maior para ficar com mais caldo. Mas como ficou tempo parado ali, absorvendo a água e secou um pouco, mas a quantidade que foi feita é a mesma. Você não cozinha, você não tem prioridade para falar sobre isso. Não tem, Aline. Quem cozinha sou eu, minha mãe, Camila. E aí acabou a briga. Encerrou a briga. A Aline não gostou do que o Diogo ele falou sobre a lentilha, né? E falar ainda, jogar na cara ainda dela, que ela não cozinha. E depois, a gente até teve um retorno sobre essa briga depois do Sincerão, porque a Aline e Diogo foram conversar, só que o Diogo ele fez de esquecido, ele falou assim: não, eu não lembro de ter falado para você que você não cozinha, eu não lembro de ter sido agressivo com você. Aí a Aline falou: você foi agressivo comigo sim. E o cara, ele ficou nessa esquiva de: eu não fui agressivo com você, eu não falei isso, eu não falei que você não cozinha. Aí a Aline falou assim: você usou palavras duras sim contra mim. E eu poderia utilizar palavras duras também contra você, mas eu não quis fazer isso. Então a Aline, ela, cara, tá na hora da máscara do Diogo cair, né? O Diogo, ele mostra esse passivo-agressivo no jogo há muito tempo. Que o cara, ele ataca, ataca, ataca e depois ele recua. Depois ele fala assim: não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu jamais faria isso. Eu não uso palavras duras assim. Tá na hora de entrar em ação o Rob Fifi. Se o Rob Fifi mostrasse essas imagens do Diogo ele realmente falando essas coisas e depois ele falando assim que ele não lembrava, seria muito bom para a importância do jogo. Porque na edição ficou muito pouco entendido sobre essa briga. Quem estava assistindo o programa
viu que não dava para entender o motivo que começou essa discussão. Só agora, vendo as imagens, né, a galera repercutindo, que aí sim dá para ter um entendimento, porque a edição deixou muito à mercê do que quem quiser entende, quem não quiser não entendeu. Só que tem que explicar o que aconteceu. Então, o Diogo ele foi sim agressivo com a Aline, não é a primeira vez que o Diogo ele é agressivo com ela. Tá na hora desse cara ele sair pra ver as imagens, pra ver o que ele realmente falou. Porque o cara ele toda hora fala que não falou isso, não falou aquilo. Só que o cara ele falou sim. Ou a memória dele é muito seletiva ou a memória dele é péssima. Porque até na prova do bate-volta ele não lembrava as coisas. Só que eu acho difícil, né, para um cara que foi protagonista de novela não lembrar nem as coisas que ele falou, para mim não faz muito sentido. E bora falar desse sincerão que a gente teve o pipocômetro de volta. Um júri com ex-BBBs que estavam prontos para causar e dessa vez a dinâmica foi um pouco só diferente só. A única diferença era que os ex-BBBs eles escolhiam qual seria o tema. Então tinha várias plaquinhas ali que eles poderiam escolher para o participante que iria falar, escolher uma entre as três. Aí tinha a placa de falso, arrogante, decepção, entre outras. E vamos agora estar comentando sobre esse sincerão. E também o líder foi a única pessoa que teve um privilégio entre muitos aspas, porque quem escolheu os três temas que ele teria disponível era o público. Teve uma votaçãozinha no G-Show para decidir qual seria a palavra que iria aparecer ali para o líder. E aí começou o seguinte: o Tadeu ele explicou ali o sincerão para todo mundo que seria um minuto para a pessoa falar sobre e depois 30 segundos para a pessoa se defender sobre a acusação. E o pipocômetro escolhia se mandou bem ou mandou mal a pessoa que escolheu outra pessoa para falar. Não é o direito de resposta que foi mandou bem ou mandou mal, e sim a pessoa que escolheu os motivos e se usou a palavra certinha ali. A primeira pessoa aí foi o Diogo. Diogo, ele escolheu a Camila e colocou a Camila como falsa. Ele falou o seguinte sobre a situação de ontem da Vitória. Ontem ela descartou a Vitória como se fosse uma lata de apresentado jogado no lixo, com muito autoritarismo. Ela tinha amizade e falou coisas muito duras para a Vitória. E o júri ele decretou que o Diogo ele mandou bem, né? O cara ele falou a verdade ali, falou o que realmente aconteceu, mas é algo que não envolve ele. Ele tinha coisas muito mais importantes para falar, tipo a treta da lentilha que a gente acabou de comentar. Só que o cara ele deu uma fugida. Para mim, ele não mandou bem. Para mim, o cara ele fugiu de uma briga que ele já tem já e começou um saco de bancada atrás da Camila, porque a Camila tá sendo bastante queimada ali dentro da casa. Tá sendo bastante visada ali pra galera votar de novo nela, pra eliminar. Só que o negócio é o seguinte: a Camila ela teve embate apenas com a Vitória e também com o Guilherme. Os outros se apropriaram dessa briga e daí trazeram para ele à tona. Então o Diogo, a galera escolheu que mandou bem, assim a Camila tomou uma jatada ali de tinta, ficou amarela e depois a próxima pessoa a falar foi a Vitória. Vitória, ela colocou a Camila como decepção. Aí eu falei assim, agora vai, a Vitória vai falar, a Vitória vai causar, a Vitória vai hablar. E a Vitória ela falou o seguinte: no momento que apresentei a minha opinião e que jamais iria expor e deixar na berlinda qualquer aliado meu, eu jamais teria tido a atitude que ela teve comigo. Não estou me eximindo de tê-la decepcionado. Eu sempre vou pedir desculpas se usei agressiva. Sempre vou pedir desculpas. Nunca te expus de maneira negativa aqui dentro. E você não fez o mesmo comigo. E é por isso que eu estou decepcionado em todos os sentidos. Vitória mandou bem. Vitória, ela realmente, se ela escolhesse outra pessoa, ela teria pipocado, né? Se ela tivesse escolhido ou a Camila ou a Tamires, ela teria mandado bem de qualquer jeito, porque foi a única pessoa que ela teve embate.
as únicas pessoas que ela brigou ali dentro da casa. Se ela escolhesse outra pessoa, ela estaria pipocando. E ela mandou bem de fato. O júri decretou que ela mandou bem ali. Ela foi muito excelente nas palavras, né? Se ela escolhesse outra palavra que não fosse decepção, eu acho que não ia causar tanto, não ia entrar à tona, porque a palavra certa é essa. Foi decepcionante, né? Ela tinha uma amizade ali com a Tamires e com a Camila que acabou só por causa de um voto que a Vitória jogou fora. E tome tinta, aquele pó de tinta na Camila. Depois, a próxima pessoa a apontar foi a Vilma. Vilma colocou a Tamires como influenciável e falou o seguinte: é a continuação do que aconteceu quando o Diogo chamou Camila aqui. Camila veio falar de Diogo. Depois você veio com a mesma história, tendo uma situação para resolver com a Vitória. Vocês não fizeram o que tinha que fazer. Ontem você foi muito agressiva com a Vitória também, com um dedo na cara. E o júri colocou que ela mandou bem. Tanto é que a Nayara falou assim: não prometeu nada e entregou tudo. Eu continuo na mesma opinião que a treta não era dela, se ela só quis se apropriar dessa treta só, porque a última coisa que aconteceu na casa é isso, e daí quis falar sobre isso, né? Mas não foi algo impactante. Eu acho que ela não mandou bem, eu acho que ela pipocou. Ela poderia ter escolhido, por exemplo, a Dona Delma, que ela e a Dona Delma têm um embate, mas resolveu ali dar opinião na treta alheia. E assim a Tamires tomou a bomba de tinta. Foi pro comercial e a Vitória e a Tamires continuaram brigando no Sincerão. Voltou do comercial, ainda tava brigando ainda estavam tretando. E a próxima pessoa a falar ali no Sincerão foi o Guilherme. O Guilherme colocou a Camila e falou que ela era traidora. Na justificativa dele, ele falou: é uma atitude que eu jamais tomaria se um aliado meu errasse. A casa inteira percebeu que ela ficou escanteada. Isso foi visto por todo mundo, mas ninguém tem coragem de falar as coisas para as pessoas. Guilherme mandou muito bem, né? A treta se iniciou por causa do Guilherme, tanto é que a galera ali colocou que o Guilherme mandou bem. O Guilherme, ele realmente foi excelente nas palavras que ele utilizou. Ele tomou as dores ali da Vitória, né? Visto que ninguém iria se posicionar, e ele resolveu falar algo que ele já sabia já sobre a Camila ter ido falar para ele que se por acaso a Camila ela votasse depois da Vitória, iria votar na Vitória. O cara ele foi o grande incendiador dessa briga toda, rodou né, esse Sincerão inteiro em volta dessa briga. Então, para mim, eu acho que realmente o cara mandou bem e a Camila tomou aquela jatada de tinta. A próxima pessoa a falar foi a Camila. A Camila ela colocou a Vitória e colocou como falsa. A Camila ela falou o seguinte: palavras foram ditas que me travaram. Eu virei para os meus aliados e falei: a partir de agora não jogo mais com ninguém. Não contem comigo para nada. Logo depois, cada um se separou, cada um com os nervos à flor da pele. No dia seguinte, houve o Sincerão, em que eu chamei o Diogo e não queria ter exposto você, para não expor a Vitória por conta do Matheus. Aí ela enrolou, né? Enrolou, não falou nada. Não falou absolutamente nada. A Camila, ela deu aquela enrolada lá, não falou absolutamente nada. Por que a Vitória é falsa? A Vitória é falsa porque a Camila não chamou a Vitória pro Sincerão passado. É isso? Pra mim não fez sentido. E também pro pessoal da casa também. Os ex-BBBs não fizeram sentido. E colocou que a Camila, ela mandou mal. E a Camila pipocando, ela tomou aquele banho melequento ali com a pipoca. Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria muito saber qual que é essa meleca. É meio que um mel? Não sei, sabe? Parece um negócio muito grudento. Negócio estranho. E ainda mais ainda que a Camila tava cheia de tinta ainda. Nossa, ficou uma meleca total. Próxima pessoa a falar foi o líder. João Pedro. Ele colocou a Vitória como falsa. Olha, pra mim foi algo impressionante, né? Porque a Vitória tem nada contra ele, né? Aí ele falou assim: é muita ingratidão da parte dela. Pra mim, ela é Maria, vai com as outras. Sim, tudo que as meninas falavam, ela fazia. Só retira uma palavra. Eu tinha ouvido só o lado da Camila, que quase botou o Maliado no paredão.
te peço desculpas, porque não ouvi o outro lado da história. O cara, ele não falou por que chamou a Vitória de falsa. Não falou absolutamente nada. Falou que a Maria vai com os outros, mas deve ser falsa? Não é, né? Daí não é ser falsa, tanto é que o pessoal da casa disse que o João pipocou, e ele realmente pipocou, tomou aquele banho de gosma com a pipoca. Próxima pessoa a falar foi o Diego. Diego colocou a Camila como controladora, mais uma pessoa que queria também puxar alguma coisa da treta. E o Diego ele falou o seguinte: eu comecei a observar situações que comecei a deixar de gostar, até quando aconteceram comigo de não ter sido ouvido. Tive a oportunidade de também escutar a Camila. Sei que a história dela é coerente, mas não gostei da forma que a Vitória ficou vulnerável. E mais uma pessoa, né, que quis se apropriar da briga alheia. O júri não gostou disso. O júri achou que ele realmente fugiu, porque falou absolutamente nada, né, sobre a palavra controladora. E assim ele tomou aquele banho de gosma junto com o Pipoca. E o próximo foi o Vinícius. O Vinícius colocou o Diogo como covarde. Aí eu falei assim, nossa, agora vai. Agora vai. Será que alguém vai parar de falar da treta que aconteceu da Vitória com a Camila? Será que alguém vai causar? Será que alguém irá protagonizar esse sincerão? E a resposta é sim. A resposta é Vinícius, porque o Vinícius ele falou o seguinte: independente do resultado, o que quero dizer para você é que as pessoas podem ter memória curta, mas a minha não é. Quando teve determinadas situações em que minha dupla foi genuína com você e nunca interferi, porque o respeito que tenho por ela é vê-la estando bem, sei que tem muita câmera na casa. Há situações que você não agiu da forma correta. Independente de tudo, Aline, estive do seu lado. É importante que você se coloque no seu lugar e busque situações que aconteceram. Quem esteve do seu lado, sua máscara tá caindo e derrete várias vezes na festa. Nossa! Aí o Vinícius mandou muito bem. O Vinícius aí foi o jogador. Pra mim, ele foi o craque do jogo. Pra mim, o cara, ele rendeu, o cara causou, o cara, ele brigou, o cara, ele fez por merecer. O cara, ele realmente falou tudo, tudo. E de fato, né, pra mim isso daí é a maior amizade que a gente tá tendo no Big Brother. Os dois, o Vinícius e a Aline, estão numa guerrinha, né, entre aspas, porque a Aline fica mais com o Diogo atualmente, mas mesmo assim o Vinícius não deixa de defender a própria amiga. O Vinícius tá lá batendo de frente com o namorado porque vê que o relacionamento dos dois não é saudável e não quer isso daí pra amiga dele. Então, pra mim, o Vinícius mandou excelentissimamente bem. O cara ele até falou até que a máscara do Diogo tá caindo e a máscara do Diogo começou a cair depois. Porque o pipocômetro também falou que o Vinícius mandou bem, o Diogo tomou aquela jatada de tinta e aí começou uma briga entre o Vinícius e o Diogo, que o Diogo começou a falar assim: "Ah, para de utilizar palavras aí que ninguém consegue entender, fale palavras normais, fale palavras certas". Aí o Vinícius falou meio que: "Ah, se você quiser, você procura quando você sair o significado das palavras, que eu não vou ficar falando aqui não, irmão". Aí o Diogo falou assim: "Eu não sou teu irmão, não. Eu não sou teu irmão". Aí o Vinícius ficou zoando, né? Ficou causando. O Vinícius ficou debochando da cara do Diogo. Que o Vinícius ficou falando assim: "Eu quero ver quando você sair daqui". Aí o Diogo falou assim: é mesmo, é mesmo. E o Vinícius, ele entrando nessa pilha também, de ficar debochando, aí falou: mostrando a língua. Nossa, olha, o Vinícius, ele foi maravilhoso. O Vinícius não tem pra ninguém. O cara, ele fez por merecer. O cara, ele fez jus ao Sincerão de hoje. Que é isso? Pra mim, foi excelentissimamente bem. O cara ainda debochando do Diogo. Ainda falando, mostrando a língua ainda. Nossa, pra mim, palmas. Palmas, palmas pro Vinícius. Palmas para o Vinícius. Vinícius foi excelentíssimo. E a próxima pessoa a falar foi a Eva. Eva apontou a Camila como arrogante e falou assim:
procuro trazer coisas que aconteceram diretamente comigo. Já não tenho relação boa com você desde a segunda semana por causa do voto. Não temos um tipo de relação. E o mínimo que podemos fazer é responder o bom dia do outro. Tu não estava num bom dia e falou, estou cheia de ódio, e virou a cara. Isso daí ficou meio dividido, né? O júri até ficou dividido, porque o júri falou assim, mandou bem, mas também não mandou tão bem, mas também não é pra pipocar, né? Daí a Ana Paula até falou assim, mandou. Não mandou bem, mandou apenas. Aí eu falo assim, talvez tenha pipocado. Ficaram uma divergência, cada um teve o seu voto ali, mas a maioria votou que a Eva, ela mandou bem. E a Camila tomou aquela jatada. Eu acho que voltar à tona um negócio que aconteceu na segunda semana de reality, sendo que você escolheu a Camila apenas por causa da treta. Você não escolheu a Camila por causa da segunda semana. Você escolheu a Camila porque ela já tá sendo saco de bancada ali, né? Já que todo mundo tá falando mal da Camila, vai procurar alguma mínima justificativa para colocar a Camila também. Aí colocar assim, porque ela não me deu bom dia. Gente, é sério que vocês estão pegando os mínimos detalhes para bater numa pessoa que já sendo agredida já por todo mundo. Para mim não faz sentido. Para mim foi uma incoerência. Para mim a Eva, ela pipocou totalmente. E a próxima pessoa a falar foi a Joselma. A Delma, ela colocou a Camila como controladora. Mais uma pessoa, né, que queria também fazer a Camila de saco de bancada, porque a Delma, ela foi péssima. Ela falou o seguinte, desde a primeira semana, eu vi como foi o jogo da Camila, controlando as meninas, que foram 6, e hoje só tem 3 aliados no seu grupo. Teve o negócio da votação de domingo que machucou muito, e sinto sua dor, o que você sente por sua irmã, e senti pelo Gui. No quarto, eu me segurei para não te ofender, e não te esculhambar ninguém aqui. Mais uma pessoa aí que tentou, né, puxar a treta para ela, tentou fazer ali, aparecer também na treta também da Camila. Não deu certo, viu? Porque a galera não comprou essa ideia, e a dona Delma, ela tomou aquele banho melequento com a pipoca. O júri deu que a dona Delma pipocou. A próxima pessoa a falar foi a Tamires. Tamires colocou o Guilherme como decepção e falou o seguinte: fiquei decepcionada pela forma que você falou com a Camila. A gente sempre teve uma troca legal com você e Del. Se ficou desconfortável, eu esperava que você fosse chegar. Quando tirou ela desse lugar dela de fragilidade, minha irmã é frágil pra caraca, mas só não tem o mesmo intelecto que as pessoas têm aqui. O esperado é que você saia como arrogante, como agressivo. Camila é amorosa com todo mundo na casa, o tempo inteiro, mas quando precisa se posicionar, ela se posiciona. Não falou absolutamente nada, né? Por que escolheu o Guilherme como decepção? Só quis defender a própria irmã, e assim a Tamires tomou o banho melequento de gosma com pipoca. A próxima pessoa a apontar foi o Mike. Mike colocou a Vitória como traidora. Pra mim não fazia sentido nenhum, né, isso. E realmente não fez sentido, porque o Mike ele falou: "Você foi muito ingrata em relação ao Diogo. Ontem achei que você foi um pouco Maria vai com as outras, de ter votado com um grupo que te acolheu, mas não foi para defender a Camila, porque numericamente não tinha como defender a Camila." Então o cara ele não falou nada com nada. O cara ele não explicou absolutamente nada por que escolheu a Vitória e por que a Vitória é uma traidora. E ele falou até do grupo até dele. E a Vitória não é aliado do grupo dele. Não é. E ele tomou o banho de gosma. Porque o cara, ele não falou absolutamente nada de relevante. Mais um cara que é um planta absurdo, não fala absolutamente nada, não abre a boca para nada e realmente precisa sair, né? Tá na hora desse Mike ele sair, o cara não tá fazendo absolutamente nenhum rendimento no jogo. A próxima pessoa a falar foi a Daniela Hipólito. A Daniela colocou o Diogo como covarde. Aí eu falei assim, nossa, oxe, olha, palavra forte, né? Aí ela falou o seguinte: sei que você tem um embate com Tamires, mas sei que seus embates maiores foi com Gra e Camila. Quando atendeu o Big Fone, você puxou a Tamires, sendo que você tinha
mas duas pessoas com quem tem mais embate maior. Só não entendi o porquê de ter puxado uma pessoa que tem menor embate. Não sei se aplicaria a palavra covarde, mas aqui a gente tem que escolher uma palavra. Deu uma pipocada, mas também falou também, né? Ela falou, né, que tem que escolher a palavra. Deu uma fugida. A Daniele deu uma fugidona nisso, né? Porque, não sei, esse covarde combina tal. Mas o cara, ele realmente foi covarde. Se ela usasse a palavra com sabedoria, ela poderia ter falado que o Diogo ele realmente foi covarde porque ficou com medo de puxar a Camila para pro paredão, puxar porque o cara atendeu o Big Fone, né? O cara ele tinha que escolher mais uma pessoa para puxar no paredão. Ele não escolheu a Camila por simples fato da Camila já ter o poder Coringa. Só por isso só. O cara ele teve medo de puxar a Camila. E é por isso que o cara ele realmente foi um covarde. E meio que em divergência, né, o júri escolheu que a Daniele mandou bem e o Diogo tomou aquela jatada de tinta. A próxima pessoa a falar foi a Renata, que colocou a Camila como controladora. E daí disse o seguinte: te acho controladora em alguns movimentos de aproximação, uniões de grupos, em movimentos de festas que você vai falar com o líder que te indicou. Não sei qual é o intuito disso, mas é uma situação controladora de reverter a situação e trazer mais aliados para te beneficiar. Olha, eu não gostei tanto. Eu acho que a Renata falou, mas não falou absolutamente nada, né? Porque é um jogo. O negócio é o seguinte: o Big Brother é um jogo. É um jogo. Se você não puxar aliado para você, você vai perder o jogo. Não tem essa de você está procurando aliados. Você tem que procurar aliados. É um jogo que você precisa de aliados para chegar até o final. Você precisa de aliados no jogo. E a Renata ela não entendeu isso. Para mim a Renata ela pipocou mesmo e também pro júri ela pipocou. Ela de fato foi péssima nesse jogo. Próxima pessoa a falar foi a Graciane e colocou o Diogo. Colocou o Diogo como covarde e falou o seguinte: covarde é quando escolhe não defender uma pessoa que não tem troca com você. Mas covarde é quando não responde às perguntas dela. Covarde é quando tentou me intimidar aqui na cozinha, abrindo os braços, falando alto, gritando com uma mulher. Mas principalmente o que me incomodou foi não responder uma simples pergunta. Admiro a sua atitude como homem? E quando chamou Tamires e não me chamou pro embate? Falou que eu te ameacei, que lá fora te bateria. Realmente, devo ter falado isso. E mesmo assim escolheu não me chamar no Sincerão e nem pro Paredão. Olha, Graciane Barbosa foi jogadora também. O Graciane Barbosa também merece palmas também. Bateu de frente com o Diogo, mostrou que o cara ele é realmente covarde, né? Ficou com medo de chamar a Graciane pro Paredão e até pro Sincerão. Até pro Sincerão não chamou a Graciane, sendo que os dois têm embate direto, sendo que a Graciane já chamou já o Diogo já pro Sincerão várias vezes. Isso daí é um jogo covarde que o Diogo tá fazendo. O Diogo ele tá fazendo um jogo realmente covarde. E até o júri concorda com isso. O júri colocou que a Graciane Barbosa ela mandou bem e assim a Graciane Barbosa ela ficou limpa e o Diogo ele tomou aquela tinta. E a próxima pessoa a falar foi a Aline. A Aline colocou a Renata como covarde também. Pra mim, ali não fez tanto sentido, porque chamou a Renata, né? E a Aline ela falou o seguinte: ela optou por jogar o voto fora, mas sabia que automaticamente jogando o voto fora, eu iria pro paredão mesmo assim. Em nenhum momento ela teve coragem de dizer que Mike era prioridade dela. Fiquei muito chateada, porque ela sabia que era uma prioridade para mim e não conseguiu se posicionar. E ela pipocou, né? A Aline, ela pipocou, o júri concordou que ela pipocou. A Aline, pra mim, ela não falou absolutamente nada. Ela teve um embate com o Diogo e não puxou o Diogo pra falar. Sendo que os outros sincerões, a Aline, ela pelo menos teve o mínimo de coragem de chamar o Diogo pra falar as coisas que ela queria falar. Nessa daí, nem isso ela teve coragem e assim ela tomou aquele banho de meleca junto com a pipoca. E a última pessoa a falar foi o João Gabriel. João Gabriel colocou a Camila como traidora e falou o seguinte: nós temos uma troca muito boa, não somos aliados, mas conversamos. Ontem teve uma briga aqui com a Vitória e achei grosseiro da sua parte o jeito que falou com ela.
Já tive problemas aqui na casa com a Aline, já gritei, me exaltei, mas mesmo assim não deixei de olhar na cara da Aline. Na semana com a Vitória, você deixou ela de escanteio, porque eu percebi, é uma coisa que eu não faria, mas uma pessoa que tá querendo comprar a briga do outro, né? Mas uma pessoa que acha que tá no direito de comprar a briga alheia, mas uma pessoa que acha que se ele, até ele mesmo falou que ele teve um embate com a Aline, por que não chamou a Aline? Por quê? Sendo que eles tiveram um embate direto, mas não chamou a Camila, porque a Camila é a que mais está apanhando no Sincerão. Já que todo mundo tá batendo, então o que seria mais uma pessoa bater, né? E assim o júri ele decidiu que o João ele não mandou bem, não. O João ele pipocou e pipocou master nisso. E o João tomou aquela melecada com a pipoca. O júri ele colocou a Vitória como craque do jogo. Eu não diria que a Vitória ela foi o craque do jogo. Para mim, o Vinícius foi muito melhor, foi superior à Vitória. Para mim, o Vinícius ele fez acontecer esse Sincerão. O cara ele tretou, brigou, falou mesmo, ficou pertinho do Diogo ali, gritando ali com o Diogo. Para mim, o Vinícius ele foi o craque do jogo. Para mim, o Vinícius ele protagonizou totalmente esse Sincerão que estava sempre totalmente no mesmo assunto, de Camila e Vitória, Camila e Vitória. Então ele deu uma variada e também falou a opinião dele. Para mim, o Vinícius ele foi o maioral nisso. E foi legal, né, essa galera no júri. Para mim foi um júri muito melhor, muito superior ao júri anteriormente. Esse júri, ele teve uma liga, sabe? Eles se conectaram, tanto é que a Nayara e a Ana Paula teve um momento muito engraçado, que do nada a Ana Paula e a Nayara daí falam assim: "Pô, vamos ser amiga lá fora, lá, vamos num barzinho, eu vou te levar para um barzinho aqui em São Paulo, aqui, te levar a um barzinho lá, daí a gente vai lá, tal." Aí o Alface até falou assim: uma amiga do trabalho meu falou pra eu mandar uma foto de você, Ana Paula, porque ela te adora também de bastante. Então virou uma resenha entre eles. E essa resenha foi tão boa que a Ana Paula acabou até falando até o nome do bar ali, ao vivo. Sendo que depois a Ana Paula falou assim: a gente tá no ar, a gente tá ao vivo, a gente tá falando e a gente vai, mas a gente tá ao vivo. Aí a Nayara falou assim: como assim a gente tá ao vivo? Como assim a gente tá ao vivo? A gente tá ao vivo no Multishow. Daí a Ana Paula explicou: a gente tá ao vivo no Multishow, né? No Globoplay. Então, foi muito legal, porque a gente viu que esse júri ele foi muito bem planejado. Pegaram pessoas que realmente estavam assistindo o programa, pelo menos sabiam o que estava acontecendo ali no reality. A gente teve o Alface, a Ana Paula e a Nayara que sabiam o que estava falando, sabiam, tinha ali uma certa destreza do que estava acontecendo no jogo. Então, para mim, foi um júri excelentíssimo, principalmente a Ana Paula com a Nayara. Para mim, elas tiveram ali uma junção muito legal das duas. As duas tiveram uma conexão extremamente ótima. Para mim, eu acho que a Nayara e a Ana Paula deveriam ter até um programa, até, quem sabe, no Multishow, no Globoplay, comentando sobre o BBB, porque viu que as opiniões batem, tem algumas divergências, mas as duas se posicionam, as duas falam e as duas causaram. Para mim, elas foram as grandes protagonistas também desse Sincerão. E depois do Sincerão, a gente teve a conversa de Aline com o Diogo sobre a treta da lentilha. E aí a Aline ela falou o seguinte: aí ele, mas você não tem prioridade para falar sobre comida. Você não cozinha, você nunca fez comida aqui. Ele falou: você não tem prioridade nenhuma para falar sobre divisão de comida. Isso daí, né, a Aline ela relembrando o que o Diogo falou, a Aline até chegou a chorar, daí continuou falando. Eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, desde esse momento da conversa. E sabe a conclusão que eu cheguei? Ele falou que não estava me reconhecendo. Eu poderia ter dito isso para ele, que eu não reconheci ele depois que ele votou em mim, em você no confessionário. Ele não teve a mesma paciência para me ouvir por uma situação tão pequena, por uma situação de uma lentilha. Ele disse que não estava me reconhecendo, que eu não tinha ido para o quarto procurar problema e que não estava entendendo a minha intenção.
a Aline, ela falou isso daí pro Vinícius, né? Chorou ali pro Vinícius, desabafou sobre a situação com o Diogo. E antes da gente finalizar esse episódio, vamos falar como é que está a nossa enquete no YouTube. Se você ainda não deu o seu voto, dê o seu voto, que está na aba postagens aqui no YouTube. E, por enquanto, até este momento, está o seguinte. Vitória está sendo eliminado com 48%, Diogo com 33% e Vilma com 19%. O Diogo, ele tá crescendo, né? O Diogo, depois desse Sincerão, ele vem crescendo a porcentagem dele para ele ser eliminado. Eu imagino que o Diogo, ele vai ser eliminado sim. O Diogo, ele se perdeu demais nesse Sincerão, principalmente depois dessa briga com a Aline. O cara, ele tá se demonstrando uma pessoa que realmente tem uma máscara para cair, porque tá fazendo um personagem ali que ninguém tá curtindo. O Vinícius tá vendo o personagem ridículo que o Diogo tá fazendo. Então, eu imagino que o Diogo ele possa sim ser o eliminado. Eu acho sim que irá acontecer uma reviravolta, uma virada nesse paredão com o Diogo ele sendo eliminado e a Vitória ficando, porque a Vitória ela precisa ficar, principalmente depois dessa briga da Vitória com a Camila e Tamires. Para mim, a Vitória ela merece ficar sim. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu aqui no Espiadinha, se inscreva aqui no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que estamos comentando diariamente, todos os dias, os acontecimentos da casa. Se você não quer perder nada, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Espiadinha. Se você ainda não deixou seu gostei aqui embaixo, deixa aqui seu gostei, que isso ajuda demais a gente. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!